Fabuloso. Viver nesse lugar é um Viver num lugar sofrimento. tão perigoso. Imagine viver num lugar tão perigoso, tão ruim, que você tenta de todas as formas fugir. Um lugar onde pessoas desesperadas se agarram no avião do jeito que podem para tentar ir embora. Pois é, seja bem-vindo ao Afeganistão. O Afeganistão é aquele país que só de ouvir o nome você já fica em choque. E não é à toa, afinal tudo naquele país vai contra qualquer ideia mínima de civilização. Lá tem mais ou menos 40 milhões de habitantes e é um país que vive num ciclo de pobreza e conflito permanente. Só para comparação, o Afeganistão inteiro produz menos riqueza que o Acre ou Roraima. Você imagina Uma coisa que a gente tem que. Uma coisa a gente tem que agradecer aqui no Brasil é que a gente é pobre, mas a gente não vive em guerra. ser pior do que o Acre. O PIB per capita de lá gira em torno de 400 a 500 dólares por ano, enquanto aqui no Brasil, mesmo nos estados mais horrorosos que você conseguir pensar, sei lá, Maranhão, Alagoas, passa fácil dos 3 mil dólares. Além disso, ele tá na Nossa. lista dos países mais pobres do mundo. Lá não Caraca! existe estabilidade, não existe progresso. Galera, já agradeceram por ser brasileiros hoje? E não existe liberdade, principalmente para as mulheres. Se a vida dos homens lá já é um verdadeiro inferno, a das mulheres é muito, mas muito pior. Nesse país, nascer mulher significa que você vai ter a vida pior do que a de um inseto. E eu não tô exagerando. As mulheres lá não podem decidir nem como elas se vestem. Olha essa cena que eu tô colocando na tela. Essa é a vida média de uma mulher por lá. Isso é uma mulher nesse país. E véi, eu já falei de países bizarros antes, mas eu acho que o Afeganistão consegue ir além. Você que tá assistindo, deixa o like, se inscreve e prepara o psicológico, porque, sério, o que vem a seguir não é coisa boa. Afeganistão, um verdadeiro inferno. Que isso? Antes de começar, eu queria dizer que esse vídeo é um documentário crítico que expõe violações graves de direitos humanos. Eu não defendo, não apoio e não relativizo nenhuma das práticas mencionadas nesse vídeo. O objetivo é denunciar e conscientizar as pessoas. Vídeo sério. Para entender por que o Afeganistão é esse buraco tenebroso, você precisa entender quem manda ali. O Talibã. Um grupo terror, vocês sabem, né? Mas enfim, lá não existe um estado funcional. Existe essa religiosa armada que venceu pela força e governa pelo medo. Eles tomaram o poder de vez em 2021, depois que os Estados Unidos saíram de lá, e desde então o país voltou oficialmente. Cara, se funcionasse, a gente até dava um okzinho assim, mas os caras são miserável. A Idade Média. O Talibã não acredita em liberdade individual, não acredita em direitos e não acredita que o indivíduo pertence a si mesmo. O poder é concentrado em líderes religiosos e comandantes regionais, e cada região vira praticamente um feudo. A lei muda conforme o humor e a visão do chefe local. Tudo pertence à lei islâmica deles, que basicamente é um código de conduta violento e interpretado por homens armados. Não existe separação de poderes, não existe justiça, não existe oposição, né? Se algum líder local decide alguma coisa lá, é isso. E se você discordar, é bala, chicote ou cadeia. E aqui vem o primeiro ponto bizarro. O país é tão fudido que lá até a música é proibida. A música é tratada como crime. Ouviu, editor? É melhor tirar essa música de fundo. E não vai achando que é só ouvir música. Tocar um instrumento ou divulgar pode render espancamento, prisão ou coisa pior. Instrumentos musicais lá são confiscados e destruídos em público. Rádios são quebrados, caixa de som a mesma coisa. O silêncio forçado faz parte do projeto de controle social. E o motivo é bem simples. Para regimes totalitários, Eu acho assim, enquanto eles estão no país deles, que se foda. O foda é que eles estão indo pra outros lugares do mundo e estão forçando as pessoas a viver do jeito deles, né? qualquer forma de expressão individual é ameaça. A música, querendo ou não, gera identidade, emoção, pensamento próprio, e o Talibã não quer gente criando, quer gente obedecendo. Eles classificam a música como imoral e ocidental, e quem insiste em ouvir algo precisa esconder o celular, esconder o fone de ouvido, como se estivesse escondendo dorga. Nossa, e é claro que quem horror! faz isso corre o risco de ser pego. Pelo menos lá não tem funk. E meu amigo, se você for pego, nesse país amaldiçoado, nem em casamentos podem ter música. Inclusive, em 2025, na província de Takar, 14 pessoas foram presas só por cantar e tocar instrumentos. E também vários amado. artistas fugiram do país. Os músicos que não conseguiram fugir passaram a trabalhar como pedreiros ou simplesmente desapareceram, se é que vocês me entendem. É uma Carai,
lá não tem vagabundagem. Realidade terrível, mas pelo menos tem uma coisa boa, né? Lá não tem funk. E pra não dizer que você não pode escutar nada de música lá, pelo menos você pode ouvir meia dúzia de músicas religiosas islâmicas. E só isso. Se você inventar de ouvir... Será que lá é pior que a Coreia do Norte? Ver outra coisa, cara... Outra coisa terrível a se Coreia do Norte deve ser um paraíso perto desse lugar. citar são as pessoas que são obrigadas a ir pro céu em público, que voltaram a acontecer naquele país como se fosse um espetáculo, literalmente. Segundo a Associated Press, o regime voltou oficialmente a fazer viagens turísticas pro céu, com passeios realizados diante da população, em estádios, praças e locais abertos, muitas vezes depois de julgamentos improvisados, sem defesa, sem provas claras e sem qualquer noção de devido processo legal. A justiça do Talibã se resume à palavra do líder. Se ele decidiu, você tá fudido. E o nível da barbárie consegue piorar. Em dezembro de 2025, segundo o New York Post, o regime obrigou uma pessoa muito baixa que não é anã a mandar um homem conhecer Jesus em um estádio com cerca de 80 mil pessoas assistindo. Exatamente isso que você ouviu. Assim, uma pessoa baixa que não é anã. Pra reforçar o medo, a dor. Credo. Exatamente isso que conhecer Jesus. Que horror. Em um estádio com cerca de 80 mil pessoas. Ah, mas tá faltando informação aí. Essa execução pública foi de um cara que matou 13 membros da família dele. Pessoas assistindo. Exatamente isso que você Achei based. ouviu. Uma pessoa baixa que não é anã. Para reforçar o medo, a doutrinação e a brutalidade desde cedo. Quando o grupo faz um passeio turístico em público, eles deixam claro que a vida do indivíduo não vale nada. Você já agradeceu por ter nascido no Brasil hoje? Esse é o momento que você deve refletir. Mas uma das piores coisas do Afeganistão é que lá você não pode editar vídeos. Não como você está acostumado. Olha só, em agosto de 2024, o Talibã aprovou uma lei proibindo jornais, revistas e toda a mídia de mostrar imagens de seres humanos e animais. Ou seja, se eu fosse afegão, muito provavelmente esse canal não ia existir, já que toda hora eu coloco imagem de gato e a minha cara. Mas felizmente você não é afegão. Então, que tal aprender uma nova habilidade? Quem sabe gerar uma renda, trabalhar em casa? Se te interessou, confere meu curso de edição na descrição ou no QR Code que tá aparecendo na tela. E lembra de usar o cupom FABULOSO pra ganhar Cara, meu sonho é vocês fazerem o curso do Fabuloso pra editar vídeo. aquele desconto maneiro. E ok, você viu o vídeo até aqui e deve estar achando esse país horrível, feio, um verdadeiro inferno, né? Mas e se eu te disser que não é bem assim? Pois eu te apresento o Band Amir, um grupo de lagos com uma beleza natural única. Tem o Hindu Kush, uma cordilheira entre o Afeganistão e o Paquistão com belas paisagens. Herat, uma cidade histórica e estratégica no oeste do Afeganistão, conhecida por sua rica herança cultural e comercial. Tá vendo? O país não é tudo isso que esses youtubers falam por aí. Só que não. O país é realmente um lixo com uma cultura... E se tem algo que me irrita muito é que tem alguns youtubers aí que romantizam esse país, falando que tem uma cultura linda, que é um país belo, com riquezas. E sinceramente eu não entendo essa galera. O que eles ganham com isso? Mas continuando, eu tô falando de beleza e esse tipo de coisa, porque... Natureza é natureza, né? O ser humano que é a praga dos lugares. Ironicamente, em 2025, o regime do grupo lá lançou um vídeo de promoção do Afeganistão como se fosse um destino de viagem comum, com paisagens, humor ácido e AK-47. O objetivo, aparentemente, era atrair investidores e turistas para o país, mas o resultado foi o oposto. O negócio viralizou por ser bizarro demais. O vídeo parece mais uma propaganda de guerra do que um convite para conhecer o país, velho. Eu vou botar aqui para vocês verem. We have one message for America. Welcome to Afghanistan. Que divertido! Caralho! É claro, o grupinho lá, assim como toda a ditadura, tenta Ele não brincou quando disse AK-47. disfarçar o medo e o sofrimento. Eles querem que o mundo acredite que o Afeganistão é seguro, acolhedor, mas qualquer ser humano minimamente inteligente sabe que visitar aquele lugar é igual visitar o Rio de Janeiro. Eu quero sequestrar
comprado, velho. É uma péssima ideia. A beleza natural não compensa o risco. E o mais revoltante é que a maior parte do país é exatamente isso que você tá vendo. Feio, pobre e lascado. Mas como em toda ditadura, existe um lado rico lá. Enquanto milhões e milhões de pessoas lutam para sobreviver, a elite do Talibã vive no luxo. Existem até relatos de comandantes abrindo lojas de luxo, importando carros, construindo mansões e vivendo como reis. E você deve estar se perguntando como é que eles ficam ricos. Bom, além dos negócios legais, entre aspas, porque muitas vezes esses negócios legais são só lavagem de dinheiro, tem o tráfico de drogas que rola bem forte por lá. Também tem a mineração ilegal de ferro, ouro, de cobre e a extorsão e a taxação pesada de tudo que se move no país. É basicamente o socialismo funcionando na prática. Bom, agora chegou a pior parte do vídeo, na minha opinião. Vamos falar da vida das mulheres, que no Afeganistão não é uma vida difícil. É um verdadeiro inferno. Sobre a questão do lazer aqui para as mulheres, elas não podem absolutamente nada. Para vocês terem noção, nem salão de beleza tem aqui no Afeganistão. Que é tipo assim, você pensa, pô, isso aí não é lazer, é algo, né, básico. Assim, do dia a dia, a mulher quer se arrumar, mas nem isso pode. Elas vivem sob o que é considerado o conjunto de restrições mais repressivas do mundo. O país, a cada dia que passa, retira mais e mais os direitos e liberdades das mulheres. A ONU e outros observadores internacionais já acusaram o Talibã de tentar apagar as mulheres da sociedade. Vamos começar pela educação. Desde que o Talibã tomou o poder em 2021, decretos sucessivos proibiram as meninas de frequentar as escolas e universidades. Hoje, o Afeganistão é o único país no mundo onde isso acontece de forma oficial. Mas não para por aí. As mulheres foram expulsas de grande parte dos empregos formais. Elas foram proibidas de trabalhar para organizações locais e internacionais, ONGs e até no próprio governo. Aqueles poucos serviços essenciais que dependiam de profissionais do sexo feminino simplesmente pararam ou perderam boa parte da força de trabalho. E se movimentar livremente pelo país também virou... Galera, peraí. Um luxo para as mulheres. Enquanto aqui no Brasil as movimentar simplesmente pararam ou perderam boa parte da força de trabalho. E se movimentar livremente pelo país também virou um luxo para as mulheres. Enquanto aqui no Brasil as feministas fazem protesto com a teta de fora e ninguém liga, lá eles exigem que as mulheres estejam sempre acompanhadas por um homem para praticamente tudo. Sem isso, elas não podem sair nas ruas, usar transportes e postos de saúde. Inclusive, é por isso que quando você vê um desses vídeos desse país de tipo esse que tá passando na tela, você nunca vê uma mulher. Porque ser mulher lá é uma maldição, velho. O regime não se contentou só nessas coisas a mulher ela só anda acompanhada do homem ou fica dentro de casa, absurdas. Né? Ele foi mais longe e silenciou até as vozes das mulheres. No sentido literal. Lá existe uma proibição de que as mulheres falem em público. A voz delas deve ser oculta. E eles impõem regras desumanas de vestimenta, como você já deve ter percebido, né? Que vão além do hijab básico. Muitas vezes obrigando o uso de burca completa e punindo quem não segue a risca. A mulher afegã é exatamente isso que você tá vendo. Um ser que vê o mundo, mas não pode ser visto. O grupinho lá segue uma leitura rígida da Sharia, que considera o corpo feminino uma fonte de pecado. E para quem não sabe, a Sharia é a lei islâmica. Um conjunto de regras religiosas o auge do machismo baseadas no Alcorão. Enfim, a vida social e cultural das mulheres foi praticamente eliminada. Parques, academias, salões de beleza, esquece tudo isso. Elas não têm acesso a mais nada. E também, obviamente, elas E a galera daqui reclama, né? enfrentam maiores riscos de pobreza, casamento precoce, violência doméstica e problemas de saúde. Médicos homens só podem tratar as mulheres se elas estiverem acompanhadas por um parente masculino. Inclusive, o Afeganistão sofre de uma das taxas de desvivamento materna mais elevadas do mundo. E para tentar escapar um pouquinho dessa realidade, algumas famílias transformam suas filhas mulheres em meninos. Pois é, existe uma prática chamada que em tradução livre significa algo como vestida igual menino. E é mais uma prova do que eu falei anteriormente. Esse país trata tão mal as mulheres que elas precisam se disfarçar para serem tratadas com um pouquinho de dignidade. Funciona assim: em famílias sem filhos homens, os pais escolhem uma filha, cortam o cabelo. Não, pior é que é capaz deles acharem que é viado dela, vestem com roupas masculinas o que é bem pior. E tratam como se fosse um garoto. Aí essa
pode ir pra escola, pode ajudar no trabalho, jogar bola, acompanhar as irmãs pra fora de casa e ter um pouquinho de liberdade que as mulheres normais nem sonham. A menina vira basicamente o homem da casa temporário. E as feminóias BR achando que são oprimidas pelo patriarcado. Bizarro, né? E lá tem até uma lenda que diz que isso atrai o filho homem de verdade, nas famílias que não têm um filho homem. E é claro que essa prática é igual da Bolsa Família para mendigo. Nossa, ela não resolve o problema, é tapar sol com peneira. Quando os sinais de feminilidade começam a aparecer, elas têm que voltar a ser mulher, vestir burca, parar de estudar e até se preparar para o casamento forçado. E essa transição de homem para mulher é um trauma total. As garotas ficam confusas, elas perdem a identidade que construíram durante todo esse tempo, né? Viveu mó tempão igual menino, e aí do nada passam a viver num buraco de opressão. Muitas relatam depressão, isolamento e até tentativas de ir pro céu. Porque é isso, de repente elas perdem tudo. Perdem amigos, perdem a escola, perdem a liberdade. É como se você desse um gostinho de humanidade pra mulher, pra depois arrancar tudo à força e transformar ela num objeto, numa decoração. Eu falei pra você preparar o psicológico, porque, cara, é impossível saber disso sem se sentir mal. É bizarro que nascer mulher nesse país é como se fosse um erro, um defeito de fábrica. E se descobrirem, né, que ela não é um menino, é pior ainda. O grupinho lá odeia qualquer coisa que vá contra as regras deles. E não vai pensando que os homens lá não sofrem, que eles têm vida boa. Nada disso. Lá existe uma das práticas mais nojentas que eu já vi. E na tradução literal significa brincadeira com meninos. Só que de brincadeira não tem nada. O bagulho é doentio, é desumano e me dá uma sensação ruim só de saber que essa porra existe. Funciona assim. Os caras odeiam mulher e fazem broderagem? Os caras são tudo gay. Homens na versão de teste, na versão pré-alfa, geralmente pobres, órfãos ou vendidos pelas próprias famílias, são convidados de forma gentil e educada a servir homens influentes, chefes locais, vendedores de produtos e até figuras ligadas ao poder. E de novo, galera, desculpa por estar falando... Eles não gostam de mulher. Assim, igual um imbecil, mas o YouTube tá difícil. Enfim, esses homens que cabem numa cestinha de supermercado são convidados educadamente a se vestir com roupas femininas, dançar em festas privadas, são utilizados como troféus, como forma de ostentar poder, e na verdade dançar é o menor dos problemas. E como o contato entre homem adulto e mulher adulta quase não acontece por lá, por ser algo proibido fora do casamento, esses homens, que são menores do que o todinho, começaram a ser usados como entretenimento aceitável, uma alternativa, já que não tem mulheres adultas. Famílias pobres... Esse lugar é o inferno na Terra. Muitas vezes fecham os olhos para essa prática porque dependem do dinheiro que isso dá. E outras simplesmente não têm força para enfrentar quem manda na região. Esses seres humanos que ainda não podem ter conta bancária crescem marcadas de forma física e psicológica, sem apoio, sem justiça e sem futuro. Quando eles deixam de servir, são descartados como se fossem nada, abandonados sem nenhum tipo de amparo. Não é incomum ouvir histórias de versão compacta de adulto que tentou fugir e acabou sendo obrigado a conhecer Jesus. E o pior é que não tem para quem pedir ajuda. Conhecer Jesus é muito melhor do que estar nesse lugar. Autoridades locais e líderes frequentemente participam desse esquema. Quem tenta denunciar pode acabar até sendo convidado de forma gentil para um churrasco. Bom, e em 2021, quando o grupinho lá voltou ao poder, eles chegaram a declarar que essa prática é proibida, contra a lei. Mas ainda existem muitos relatos desse tipo de coisa acontecendo por lá. Amém, né? E depois disso tudo, fica impossível tratar o Afeganistão como só um país com problemas. O que existe ali é todo um sistema baseado em repressão. Nossa, velho, é isso que dá não ter uma Twitchzinha pra você assistir, uma Netflixzinha. Medo e negação da liberdade individual. O Afeganistão hoje é um aviso claro do que acontece quando o poder é concentrado. Cara, foi exatamente por causa dessas pessoas que Jesus voltou pra Terra. E não tem limite. E se você saiu desse vídeo chocado, essa era a ideia mesmo. Porque normalizar isso, relativizar ou chamar de cultura é aceitar o inaceitável. Eu não sei pra você, mas pra mim, esse país não merece o nosso respeito. Eu queria agradecer aos membros que me ajudam e me motivam a continuar trazendo vídeo pra vocês. Muito obrigado de verdade, galera. Eu espero que você tenha um dia fabuloso. Quer dizer,
Depois de conhecer essa realidade bizarra, eu não sei se seu dia vai ser fabuloso, mas eu espero que tenha, né? Eu te desejo um dia bom. E se você quiser tirar essa sensação ruim, eu te recomendo o vídeo sobre o Japão, que ficou bem divertido. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Sensação ruim mesmo, cara. Tá maluco, mano. Sem cena pós-crédito hoje. A gente precisava de uma cena pós-crédito pra rir depois disso. Que horror, mano. Nossa, nunca mais eu reclamo do Brasil, galera. Eu retiro tudo que eu disse lá no vídeo do Rafux. Eu amo o Brasil é maravilhoso, eu amo o Rio de Janeiro. Uhul! Pessoal do YouTube, lembra de comentar no vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal. O link tá aqui na descrição, se vocês puderem, façam a mesma coisa lá no canal do Fabuloso e usem os seus pontos de hype.